Olá, povo de Deus, que o Senhor te abençoe grandemente, que Deus te dê um dia glorioso e abençoado para você e sua família. Sou o pastor Jean, é uma alegria poder trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para você estar ouvindo as ministrações, esse momento de palavra e de oração. A palavra de Deus diz aqui em Tiago capítulo 4, versículo 10. Olha que palavra poderosa. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Palavra forte, palavra gloriosa. Meus irmãos, ninguém gosta de passar pela humilhação. E ninguém gosta de passar por essa palavra chamada humilhação. Muitas pessoas são humilhadas no seu trabalho, pessoas são desprezadas em algum ambiente. Mas o que o Senhor está dizendo é que a gente deve se humilhar na presença de Deus. Se humilhar na presença de Deus é você reconhecer a grandeza de Deus. Se humilhar na presença de Deus é você reconhecer os seus pecados. Se humilhar na presença de Deus é você colocar a sua dependência no Senhor. É isso que Tiago está dizendo. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhar perante Deus é um privilégio para toda pessoa. Se humilhar perante Deus é uma atitude que glorifica o nome do Senhor. Me humilhar perante Deus significa que eu estou depositando a minha fé, minha esperança, a minha dependência nele. A palavra de Deus diz que Deus abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. A soberba é o sentimento que a pessoa tem de achar que ela é melhor que os outros, dela conquistar as coisas no seu braço, na sua capacidade, mas a palavra de Deus diz que nós devemos nos humilhar perante Deus. Quando você ora, quando você se ajoelha perante Deus, você está mostrando a sua dependência perante dele. Quando você coloca suas petições perante Deus, você está reconhecendo que as bênçãos procedem dele. Todos aqueles que buscaram a Deus foram abençoados por ele. Aqueles que rejeitaram a Deus perderam. Então a palavra de hoje para você e para mim é se humilhar perante Deus. Quando nós erramos, devemos chegar perante Deus e falar: Deus, eu reconheço que eu errei, eu te peço perdão. Quando nós temos uma causa, devemos chegar diante dele em oração e falar: Deus, eu preciso dessa bênção. Senhor, eu preciso dessa cura, eu preciso dessa bênção na minha família. Quando as coisas não vão bem, nós devemos falar: Senhor, as coisas não estão bem, mas eu reconheço que eu dependo de Ti. A minha vitória depende do Senhor. Uma das marcas fundamentais de um homem, de uma mulher de Deus, é que a sua dependência está no Senhor. É que a sua vida está na dependência do Senhor. O arrogante não. O arrogante, diante das suas lutas e batalhas, ele não espera em Deus. Não, mas aquele que é de Deus, ele se prostra, ele se humilha, ele se coloca perante Deus, e a Bíblia diz: humilhai-vos perante o Senhor, na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, muitas pessoas aí se prostram diante de tantas coisas, se prostram diante dos seus ídolos, se prostram diante das adversidades, porque quando vem uma adversidade, elas abandonam a fé, elas abandonam os caminhos do Senhor, mas nós, filhos do Altíssimo, servos de Deus, devemos nos prostrar perante Deus. Sadraque, Mesaque e Abdenego se recusaram a se prostrar diante de Nabucodonosor, diante da sua estátua. Eles se recusaram a se prostrar, se humilhar perante Nabucodonosor. Mas eles se prostraram diante de Deus. Eles falaram diante da ordem do rei, que o rei tinha mandado lançá-los na fornalha. Eles disseram: se o Deus a quem nós servimos quiser nos salvar, Ele nos salvará. Se não, fique sabendo que não nos prostramos diante da sua imagem. Eles não se prostraram diante de uma ameaça, mas se prostraram diante do Altíssimo. E a sua fé em Deus, a sua fé
no Senhor os livrou da fornalha. Eles foram lançados na fornalha ardente. Porém, a Bíblia diz que nem um fio de cabelo foi queimado, porque Deus o exaltou. Deus exaltou aqueles jovens. Assim foi com Daniel. Daniel se recusou a deixar de orar. Se recusou a deixar de orar. Havia uma ordem do rei proibindo toda e qualquer oração. Mas Daniel 3 vezes por dia orava ao seu Deus. E ele foi lançado na cova dos leões. Mas ali o Senhor o livrou e os leões não feriram Daniel. Irmãos, nós precisamos nos humilhar perante Deus. Colocar a nossa dependência, colocar a nossa fé, colocar a nossa esperança, reconhecer as nossas deficiências e exaltar o Altíssimo. Se humilhar perante Deus não significa você estar envergonhado perante Ele, não. Se humilhar perante o Senhor é você reconhecer a sua grandeza, sua glória, seu poder, sua autoridade, sua soberania e reconhecer que você depende todos os dias dEle. Isso é se humilhar perante Deus. E quando nós temos essas atitudes de se humilhar, de buscar, de clamar, de depositar a nossa fé, o Senhor nos livra e nos guarda. Por isso que a palavra de Deus está dizendo: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe através dessa palavra, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós reconhecemos a Tua grandeza, a Tua graça e a Tua misericórdia. A nossa oração é que o Senhor abençoe esta vida. Nós, ó Pai, reconhecemos que o Senhor é Deus. Reconhecemos a Tua grandeza, a Tua glória. Ó Deus, que a bondade do Senhor seja sobre estas vidas. Levanta o caído, renova as forças do fraco. Ó Deus, cura o enfermo, traga paz ao aflito. Que a bênção do Senhor seja sobre esta vida. Nós oramos e abençoamos o Teu povo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Se você foi abençoado através dessa ministração, compartilhe, nos siga, se inscreva no canal, em nome de Jesus. Grande abraço, Deus te abençoe.